Fala aí galera, beleza? Aqui é o André, esse é o canal Jornada Sem Destino. E eu queria trocar umas ideias com vocês aí, né? Durante a viagem eu tive uma outra percepção sobre rodar com moto pequena na estrada. Às vezes a gente tá num lugar, né? E a nossa realidade, né, num país tão grande quanto o Brasil, não é a mesma realidade que a gente tem em outras regiões, né? E isso me fez repensar algumas coisas. Mas roda aí a vinheta e daqui a pouco a gente fala sobre isso. Well, when I woke up, she was looking at me. She told me I've been cheating on her in her dream. Lord, it wasn't a thing I could do or say to change her mind in any way. She told me things was gonna change. If I wanted her, I couldn't stay the same. So I stopped going down on Friday night. Então pessoal, é aquilo que eu tava comentando, né? A gente vai tendo experiências novas e a gente vai repensando algumas coisas, e algumas coisas que a gente acredita e até que a gente disse. E é legal o YouTube porque ele acaba documentando isso, né? Quando você coloca um vídeo no ar como opinião, com alguma coisa assim, ele acaba gerando esse compromisso, né? Porque você disse, tá lá gravado. Não é o que eu quisesse, agora não dava pra voltar atrás. Mas não é meu feitio fazer isso. Eu acho que assim, a gente admitir, né, que a gente mudou um pouco a nossa opinião é um sinal de que a gente está evoluindo, né? Então ter novas opiniões sobre as coisas é legal. E eu queria falar um pouco sobre Animax na estrada. A gente faz essas viagens longas, né? E quem vê no YouTube, né, acaba vendo assim, sei lá, um dia de viagem acaba virando 2 vídeos de 15 minutos, né? E aí é uma coisa que vem do vídeo, eu nunca parei para pensar, mas você está assistindo uma janela de meia hora das 24 horas que o cara passou na estrada, né? É um compiladinho em meia hora das 24. E muito tempo passando na estrada, né? Eu acabo pensando bastante. Eu fiquei pensando e me imaginando muito como seria estar com motos diferentes, né, naqueles cenários. Me fez repensar bastante sobre a scooter, sobre uma trail, sobre big trails, que é um outro vídeo que eu vou fazer logo logo, sobre as próprias customs, sobre a Dyna, a minha Dyna Fat Bob, enfim, a gente pensa um monte de coisas aí, mas uma das coisas que eu pensei bastante foi assim, né? Eu já gravei 2 vídeos sobre Animax da estrada e eu falei bastante sobre a questão, né, de ela ser uma moto que você sabendo usá-la, ela até é adequada para rodar na estrada. E isso de maneira geral eu não mudei, tá? O sabendo usá-la, eu acho que assim, conhecendo as limitações da moto, dá pra rodar com ela na estrada numa boa. E eu acho que em qualquer estrada do Brasil, olha os exageros, né? Não dá pra rodar em qualquer estrada do Brasil, mas dá pra rodar em muitas estradas. O ponto ela é assim, muitas vezes, né, a gente tá rodando aqui em São Paulo e a gente tem rodovias como o Rodoanel aqui em volta de São Paulo, Carvalho Pinto, Ayrton Senna, Dutra, Anhanguera, Bandeirantes, a própria Fernão, Castelo, enfim, são todas estradas duplicadas, né? Tem várias faixas
que não tem um buraco, que tem uma sinalização excelente. Então, é assim, uma das coisas, entre aspas, assim, boas de São Paulo é a qualidade das rodovias, apesar de ela ter um precinho para isso, a gente pagar um pedágio meio, às vezes meio alto, né? Tem algumas que não cobram pedágio, mas tem algumas que cobram. Então essa região sul, sudeste aqui, ela acaba tendo bastante rodovias com essa característica. Em geral são duplicados, em geral são muito bem cuidadas, não tem muitos buracos, e a gente acaba, quando vai gravar um vídeo assim, dando uma opinião, né? E eu confesso que eu fiz isso, eu meio que transpus essa realidade, né? Na minha opinião. Então, o que eu falei foi tendo em mente essas estradas. Se agora, cara, eu vi muitas outras estradas que tem no Brasil que não são bem assim, né? E aí, cara, rodar com uma motinho dessas numa estrada que é uma vai, uma vem, cheia de carreta te empurrando, e cara, aquelas carretas andam, viu? Os caras andam. É assim, você vai ficar numa situação, dando um exemplo, tá? Belém-Brasília. Cara, Belém-Brasília é um fluxo absurdo, pra quem não conhece, lógico, tá? Mas é um fluxo absurdo de caminhões, tá? Os caras, assim, tem buraco, e tem uns buracos, assim, alguns, em geral ela tá boa, mas tem trechos esburacados, e não são buraquinhos, tá? Pra uma rodinha dessa aqui, caiu no buraco daquele, é chão na hora. Até com uma moto maior, dependendo como for, é chão a hora que você cai. Tem carreta te apertando o tempo inteiro, porque essa aqui, 120 nela, é meio no talo. Nas subidas que você acaba encontrando lá, você não chega a 120, nem a pau. E então assim, você vai pegar uma subidona longa, e tem uns trechos lá enormes, uma baita subidona assim, cara, ela não vai passar de 100, 95, 100, 105 no máximo. Cara, a carreta vai vir te empurrando, você vai ter que abrir pra carreta passar, né? E aí, às vezes, se você ficar preso atrás de uma carreta que tá rodando uns 90, 80, ou até às vezes um pouco menos, o fluxo no outro sentido é muito intenso, né? Então, fazer uma ultrapassagem não vai ser fácil, não vai ser fácil mesmo. E aí que a potência faz falta, né? Então, quando você vai pegar uma estrada assim, dá pra rodar? Dá, lógico que dá. Só que você tem que rodar, cara, com uma paciência, assim, com uma tranquilidade, saber que você vai ter que abrir pra carreta passar, que vai ter carreta que vai te empurrar, que vai ter... Cara, você tem que rodar ciente desse rolo todo aí, sabe? Que você vai ficar preso atrás do cara, você não vai conseguir, porque o fluxo no outro sentido é intenso e não dá tempo. Se você não tiver uma potência muito boa, não dá tempo de você abrir e passar um treminhão que tá indo a 75 km por hora na tua frente e voltar pra frente dele antes do cara que vem no outro sentido chegar. Então assim, você vai rodar muitos quilômetros atrás daquele cara, né? A 75, 70... Porque aí a hora que pega a subidona que o caminhão reduz, você também reduz. Enfim, eu percebi assim que talvez a minha opinião, né, tivesse muito viesada por uma realidade sudeste, São Paulo, talvez sul, pelo que eu conheço do sul, sudeste. Em Minas já não tem umas estradas tão tranquilas, o Rio também não. Eu vou comentar assim, que a minha opinião está muito viesada pelas estradas de São Paulo, tá? Que é onde eu vivo, é onde eu mais rodo, é onde eu conheço. Então, é muito diferente rodar em Max ou com uma moto de baixa cilindrada numa rodovia de São Paulo e rodar numa rodovia, numa Belém-Brasília, por exemplo, né? É outro mundo. Não se compara você rodar com essa moto aqui na Bandeirantes. Eu já fui com ela até Campinas, com garupa, numa boa. Por quê? Porque tem 4, 5 faixas. Você vai lá pra direitinha. Eu já voltei de Poços também, grande parte pela Bandeirantes, né? Ou qualquer outro trecho que eu passei estava duplicado. Cara, tem 2 faixas. Você fica na direita ali, quem tem que te passar, te passa e você segue a vida. Então, não tem muito que, assim, se preocupar. Agora,
A hora que você está numa rodovia que não é duplicada, é uma vai e uma vem, tem uma carretona te apertando atrás, ou você fica preso atrás do cara e não consegue ultrapassar, é outra realidade. Enfim, são lições que a estrada e a experiência nos ensinam, né? Acho que as próximas vezes que eu for avaliar esse tipo de coisa, eu vou levar isso em consideração, porque foi uma experiência que eu tive e eu tive bastante tempo para pensar sobre isso, né? A coisa muda muito de figura, é uma realidade bem diferente. Mas é isso. Então, reavaliando aí essa questão das motos, acho que depende muito de onde você está rodando, e é isso. Beleza? Então vamos lá que... Só para encerrar, então é isso, galera. Valeu, então, e ficam aí as reflexões, tá bom? Falou, até mais.